Em geral, quando se tem um caso de suicídio, a redação fica sabendo, o jornalista lê, leva em consideração o fato, mas não publica, porque existe um senso comum, digamos assim, nas redações jornalísticas, e não só nas telejornalísticas, dos outros veículos também, para que suicídio não seja um fato divulgado. Há exceções, né? Raramente, mas a gente tem algumas notícias quando se envolve alguém famoso, enfim. Mas é sempre tratado de uma maneira, eu diria, muito rasa e notoriamente insegura, né? Eu acho que o jornalismo ele tem o dever de tratar temas como depressão, esquizofrenia, distúrbios do comportamento. Tratar essas questões de maneira informativa e analítica é papel nosso. E a imprensa ela tem um papel fundamental porque ela vai estabelecer uma comunicação entre, né, a sociedade e as pessoas competentes, ou seja, os médicos, o pessoal da área da saúde, e isso é importante. Bom, o jornalismo está muito aquém do papel que deve ser prestado à sociedade. O que a gente mais vê por aí é a vida de gente famosa, né? Eles querem colocar isso a todo custo na nossa cabeça. Mas a gente tem que prestar atenção na gente. A imprensa tem que fazer esse serviço. Esse assunto tem que deixar de ser um tabu. A gente tem que enfrentar de frente para poder solucionar e ajudar cada vez mais pessoas. Porque sozinha a gente consegue se livrar, não. A gente tem que ver que a gente não está sozinho, que tem mais pessoas nessa situação e que é possível a gente persistir e vencer. Eu acho que existe um papel, e aí inclusive formal, do jornalismo e dos jornalistas, de contribuir para transformar a sociedade e com responsabilidade no que se refere à defesa de direitos humanos, e a vida é o principal deles. Então eu diria que não tocar nessa questão, não promover o debate na sociedade sobre essa questão, de fato é uma espécie de omissão, ainda que não dolosa, mas que acaba trazendo graves consequências no que se refere à ignorância da população, em sua maior parte, sobre o que é o suicídio propriamente, do que pode estar por detrás. É um assunto muito pouco discutido publicamente, na verdade, né? E na mídia também. Porque o CVV ele trabalha com a questão do apoio emocional e a prevenção do suicídio. E o que a gente percebe, muitas das vezes a gente vai pedir apoio, né, junto à imprensa para poder divulgar o nosso trabalho, a nossa, né, oferta de ajuda, às vezes para conseguir novos voluntários, e a gente encontra muita dificuldade na divulgação, até porque os próprios jornalistas, né, têm o receio em divulgar o suicídio. No primeiro momento eu aceitei a gravidez, mas depois eu não sabia como eu ia fazer com a cabeça que eu estava, como eu ia cuidar de uma criança. Foi então que eu decidi tirar, mesmo não achando certo. Aí voltei a tomar os meus remédios, porque eu não aguentava mais ficar sem, eu tomava uns 6 e cada vez mais a minha dosagem era aumentada, porque era uma agitação que não cabia em mim. Até que eu decidi tirar a minha vida, mesmo com o meu filho dentro da barriga. A questão do suicídio, acho que um grande problema é que a gente sempre analisa o fator que desencadeou o suicídio. A gente nunca vê o que causou o suicídio. O exemplo, por exemplo, é de uma pessoa que perdeu o emprego e se matou. Aí eu faço a seguinte pergunta: será que todas as pessoas que perdem o emprego vão cometer o suicídio? Provavelmente aquele recém-desempregado estava passando por problemas e, né, e o fato de ter sido demitido desencadeou o suicídio. Há o preconceito. Os meus pais não queriam que ninguém soubesse. Eles estavam achando que eu estava ficando louca e tal.
E esconderam isso, esconde até hoje e omitem isso. Mas não é um assunto bem abordado, não é bem debatido. E se fosse, ajudaria muita gente. Como a imprensa deve tratar o assunto? Certamente não pela omissão. Como eu acho que a imprensa deveria tratar o assunto é realmente falando. Agora a forma como você fala, a forma como você publica o suicídio é que é de extrema importância. Hoje nós temos a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela publicou um manual, um livreto, Comportamento Suicida, Conhecer para Prevenir, e na parte final ela dá várias dicas de como a imprensa poderia publicar um caso de suicídio, e de uma forma muito prudente, muito delicada. Por exemplo, você não noticia um caso de suicídio na capa, você não faz manchete, você não faz alarde. Então eu particularmente temo que esse tipo de assunto na sua causa final, que esse tipo de assunto no seu final, que é o suicídio em si, tratado como notícia, possa, ao invés de ajudar, acabar prejudicando as pessoas. Eu acho que talvez seria o caminho mais adequado tratar a causa, o motivo. Mais de 90% dos casos podem ser evitados através da informação, através da oferta de ajuda. Não é um trabalho único do CVV, não é um trabalho único da imprensa, não é um trabalho único dos profissionais da área da saúde. Eu acho que é um engajamento de toda uma sociedade. A gente precisa estar alerta sobre a questão do suicídio, sobre os sinais, sobre aquilo que leva, medidas preventivas como intervenções arquitetônicas, aumentar o número do parapeito no shopping, enfim, são medidas importantes para que a gente possa evitar. Um grande exemplo disso é o medicamento em bolha. Antes a pessoa procurava aqueles vidros de remédio para poder virar aquilo tudo e dar cabo à própria vida. E o medicamento em bolha ele é interessante porque ela não tem mais como virar o vidrinho do remédio. Então, aquele tempo que ela fica contando e tirando cada comprimido, é um tempo importante para que ela reflita. E isso diminuiu muito o suicídio, porque deu oportunidade da pessoa poder, poxa, peraí, será que eu vou fazer a correta? E então acho que é importante isso, um debate entre toda a sociedade. Eu não sei se eu não sou a melhor pessoa para aconselhar, mas a gente tem que resistir. Parece ser o caminho mais fácil, mas não é, né? A gente tem que enfrentar, é uma luta diária. Primeiro a gente tem que se amar, que não adianta estar aqui por causa dos meus filhos, que uma hora eu vou achar que eles não vão precisar mais de mim. Mas eu tenho que ter um outro motivo maior, que sou eu mesmo, que eu tenho que lutar por mim. Eu acho que é pertinente, em meio a esse diálogo que a gente tem sobre o suicídio, lembrar de uma obra de referência que é sobre o suicídio, do Karl Marx. É um livro até bem fininho dele, mas que eu acho bastante interessante, que eu recomendo a leitura, e que propõe uma reflexão justamente de que é importante ter uma visão mais política sobre o problema do suicídio. E da contribuição que um modelo de sociedade opressor e que explora os indivíduos na sua condição de trabalhadores acaba, enfim, intensificando as condições que estimulam a esse tipo de inversão de valores em que leva pessoas a decidirem eliminar a própria vida quando o instinto natural do ser humano é a preservação da vida. E eu acho que é importante que a gente traga para o nosso debate essa dimensão da visão política, porque é óbvio que nem todos se suicidam diante das mesmas circunstâncias, mas não podemos deixar de agir para tentar poupar uma vida que seja. Esse debate não deve ser pautado pela visão quantitativa, e sim pela necessidade de a gente construir um mundo em que as pessoas tenham vontade de viver e não de desistir da vida. Depressão é um problema a ser enfrentado. A gente deve procurar auxílio de um especialista.
Mas a gente também tem que começar a perceber mais as coisas em volta, dar valor quando o sol se põe, olhar mais as estrelas, as pessoas que realmente gostam da gente, que a gente gosta, e a valorizar os pequenos gestos. Porque a todo momento a gente tem a oportunidade de fazer o bem, por mínimo que ele seja. E ele é que é o nosso advogado todo o tempo, é o bem que a gente faz.